Moacir, a segunda questão é possível ficar grande, entre aspas, gíria da molecada, que o pessoal fala, sem usar esteroides anabólicos androgênicos? É, claro que é. Você afirmaria cientificamente que sim. O fato é que o tempo e o limite, aí, o teto que você vai ter de tamanho, ele é influenciado pelo uso de anabolizantes. Como nós humanos temos a ideia sempre de ter algo rápido, né, a gente pensa em tentar utilizar alguma técnica relacionada a isso. E um outro ponto também é que a questão genética ela vai determinar o seu limite de tamanho. Assim como é possível ficar grande, né, sem usar esteroides, é possível você tomar muitos anabolizantes e ao mesmo tempo não ser tão grande. Você tem provavelmente pessoas pontuais, mas você tem muitos relatos aí de pessoas extremamente fortes, tanto no lado de tamanho, né, volume muscular, quanto de definição muscular, e que nitidamente o cara nunca soube nem o que era esteroide. Né? Muitos dos casos, às vezes, o cara nem tem treinamento de força sistemático dentro da academia. Mas, então, não dá também para afirmar, ou a gente pode pensar no campo das probabilidades aí, assim, que é lógico que esse conceito de grande é relativo, né? Mas eu falo assim, atletas de fisiculturismo, por exemplo, mesmo que amadores, eles conseguem competir sem Não, o auxílio de esteroides anabolizantes? não porque o nível, né, de exigência, de definição de volume ali, ele é, assim como os esteroides, ele é superfisiológico. Então, o indivíduo não consegue ter uma definição tão grande. E, ao mesmo tempo, né, apesar dos indivíduos, talvez os mais profissionais, os bodybuilders mais profissionais, competirem uma vez por ano, uma competição importante, hoje em dia, esses atletas eles ficam praticamente todo ano com alto volume e alta definição. O que nos leva a deduzir, obviamente, que, de maneira, obviamente, profissional, né, que eles usam esteroides no ano todo. De maneira não formal, né, nas conversas de corredor, muitos deles assumem isso, né? Não publicamente, mas de maneira informal. Tá. Uma outra questão é possível alguém utilizar os esteroides anabólicos androgênicos sem ter os efeitos colaterais ruins, deletérios, ou minimizá-los? Tem uma Essa é possibilidade? uma, tem uma possibilidade. Né? Pensando, por exemplo, vários atletas, várias pessoas aí, muitos até famosos que já estão ainda com 70 anos de idade, né? Atores de cinema, que fizeram uso de esteroides durante muitos anos e estão vivos. Ah, Então, a gente poderia deduzir que essas pessoas elas sofreram efeitos colaterais mínimos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você dizer se um ciclo de esteroides, ou seja, tomar algumas ampolas durante algumas semanas, não vai te fazer desenvolver um tumor que já estava lá, né, já era pré-existente. Então, algumas entrevistas, às vezes, né, até de fisiculturistas, eles falavam isso, não tem problema, é tudo controlado, mas a verdade é que isso não é controlado. É impossível você controlar isso. Né? Então, entendi. não dá para você dizer que você vai tomar pouco e não vai ter efeitos. É uma questão de arriscar. Então não tem, a próxima pergunta já se respondeu, não tem como estimar um tempo de uso crônico e seguro para todos, não existe isso. Não, o uso seguro não, mas se tratando de uma substância exógena, quanto menos você usar, a tendência é que menos efeitos você apresente. E, além disso, quanto menor for a frequência, ou seja, se você fizer períodos aí de interrupção longos, você tenderia a recuperar, né, o seu eixo fisiológico, ali, hormonal, mais efetivamente. É uma questão. O problema é que muitas das vezes as pessoas iniciam isso e, como os efeitos físicos e estéticos são muito bons, ela acaba se tornando dependente. E aí o tempo de intervalo é cada vez menor e a dose é cada vez maior. E você, no seu doutorado na Alemanha, você estudou doping, né? Então, por isso que eu estou fazendo essas questões. Agora, no seu doutorado, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro, você estudou esteroides anabolizantes, é isso? Sim. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Falando de uma linguagem mais simples para o pessoal, todo mundo entender, quem vai para academia e tal. Sim, os efeitos colaterais mais simples, né, dos esteroides, ou seja, mais comuns, incluem desde hipertensão, ele tem um efeito vascular
relativamente rápido, né? Tudo bem que eu trabalhei com modelo animal, mas a gente tem muitos artigos descritivos, um pouco mais antigos, que ainda assim mostram que alguns efeitos vasculares eles são relativamente bem rápidos. Então é uma questão, hipertensão é uma delas, problemas hormonais ou disfunções hormonais relacionadas, por exemplo, à menor produção de testosterona, a uma disfunção muitas vezes relacionada à resistência insulínica, são efeitos comprovados, né? Um efeito também muito relatado realmente é a mudança de humor. As pessoas que usam, elas têm uma mudança, muitas vezes não muito perceptível, mas elas têm uma mudança no humor, isso é muito característico. E o interessante é que os artigos que trabalham com esteroide, mesmo nos modelos animais, eles mostram que a interrupção do uso, em alguns efeitos, ela é irreversível. Principalmente nos efeitos irreversível. Irreversível. Não tem volta. Onde não tem volta. Disfunção autonômica, fibrose cardíaca, muitas vezes enrijecimento vascular e a questão da hipertensão, são situações bem complexas. Uhum. Agora, desculpa te interromper, mas popularmente o pessoal fala inclusive em disfunção sexual. É verdade que é disfunção sexual ou afeta a capacidade reprodutiva ou ambos? Ou não tem estudo provando isso? A testosterona exógena no homem, ela gera, no primeiro momento, o aumento da libido, mas logo em seguida você tem um efeito de down regulation. Então, ele tende a ter uma redução da libido com o uso crônico e, consequentemente, também você acaba reduzindo a sua capacidade de produção de espermatozoides. Consequentemente, o indivíduo a médio prazo ou longo prazo, não dá para dizer 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas com uso um pouquinho mais longo, a pessoa tende a perder não só a libido, como também ter uma disfunção aí, reprodutiva. Já nas mulheres, você tem o efeito contrário, né? O uso de testosterona aumenta drasticamente a libido, né? Mas, em contrapartida, também você gera uma alteração drástica, né, no ciclo reprodutivo da mulher, na questão da menstruação e ovulação, e muitas vezes elas criam quadros aí um pouco mais característicos aí de incapacidade até de menstruar. E a aparência masculinizante. E até a aparência masculinizante. E um ponto que as mulheres, obviamente, têm em relação aos homens disso, é que como os homens na adolescência já têm aquelas características androgênicas, como você tem um pico de testosterona na adolescência, então você já tem engrossamento de voz, aparecimento de pelos, hipertrofia de cartilagens. As mulheres não passam por isso. Então, quando elas utilizam esteroide anabólico, elas realmente aumentam a massa muscular, reduzem o percentual de gordura, tem aí, em parte, a idealização do corpo que elas procuram, mas os efeitos androgênicos, eles raramente voltam. Então, muitas vezes você vê mulheres aí com um corpo, digamos, normal ou muito magro, com aquela aparência masculinizada, pelos, engrossamento de voz, porque justamente os efeitos anabólicos, eles são cessados, mas os efeitos androgênicos, eles não passam, principalmente nas mulheres.